Assista atentamente a esta entrevista em vídeo entre um gerente de contratação na Vidar Security Lab e um candidato a emprego. Você pode colocar sua mão na frente do seu rosto para cobri-lo parcialmente? Não é uma piada, porque eu posso ver que você está usando algum tipo de software. O candidato estava escondendo sua verdadeira identidade usando um filtro de inteligência artificial de deepfake. Algo estava realmente estranho. Eu queria ter uma prova de que ele era uma pessoa real ou não. E a primeira coisa que me veio à mente foi: coloque sua mão na frente do seu rosto, porque eu conhecia ferramentas de IA que mudam seu rosto, como filtros do Snapchat, que não funcionam quando você oculta parcialmente o rosto. Eu pedi para ele fazer isso, e ele sabia que o filtro iria falhar, e ele não fez. Neste ponto, eu estava, 100% certo de que ele estava tentando me enganar. Ok, obrigado. Tchau, tchau. À medida que a tecnologia de IA evolui rapidamente, perfis falsos de candidatos gerados por IA estão minando o processo de contratação. A empresa de pesquisa e consultoria Gartner prevê que até 2028, 1 em cada 4 candidatos a emprego no mundo será falso. Candidatos deepfake estão se infiltrando no mercado de trabalho a uma taxa louca e sem precedentes. São pessoas reais buscando empregos, mas assumem uma persona diferente quando aparecem na tela, e isso é possibilitado pela tecnologia de deepfake. É muito simples. Agora, para criar um deepfake de si mesmo, tudo o que você precisa é de uma imagem estática sua e alguns segundos de áudio. Estamos vendo o aumento de candidatos falsos assumindo empregos em organizações nos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Esses candidatos assumem funções usando tecnologia de deepfake e documentos de identidade falsificados. Isso é uma grande preocupação de segurança nacional para nós e precisamos levar isso a sério. Neste momento, em várias ofertas de emprego, porque estamos tentando entender melhor o problema, estamos descobrindo que 16,8% dos candidatos são falsos. Isso significa que 1 em cada 6 candidatos que se inscreve para um emprego na sua empresa é um candidato falso. Eles têm um currículo falso ou um perfil falso no LinkedIn. Os lugares onde trabalharam são falsos, ou estão se candidatando da Coreia do Norte, ou estão tentando se representar de forma enganosa. Aqui está como candidatos falsos gerados por deepfake estão infiltrando-se no mercado de trabalho. O aumento de candidatos falsos impulsionados pela tecnologia de deepfake está diretamente correlacionado ao aumento do trabalho remoto, que começou durante a pandemia. E naquela época, não tínhamos outra opção senão trabalhar remotamente e, portanto, contratar remotamente. Assim, por um lado positivo, isso abriu um conjunto totalmente diferente de candidatos que anteriormente não estava disponível para as organizações. Agora, o lado negativo disso é que as pessoas poderiam assumir uma persona falsa e conseguir um emprego que, de outra forma, não estaria disponível para elas por diferentes razões, seja porque são de nações sancionadas, ou porque precisam de patrocínio e visto, ou porque estavam em um fuso horário diferente. Embora o setor corporativo dos Estados Unidos esteja gradualmente retornando às políticas de trabalho pré-pandemia, as vagas de emprego remotas e híbridas permanecem bem acima dos níveis pré-pandemia. As empresas continuam a depender de entrevistas virtuais, não presenciais, porque primeiro podem entrevistar muitas pessoas que não estão imediatamente na mesma localização. É mais fácil para agendar muitas vezes, e provavelmente é verdade que é mais barato ter alguém falando virtualmente do que trazê-lo pessoalmente. Mas a mudança para entrevistas virtuais também abriu a porta para novos riscos. Trabalhos remotos desbloquearam a possibilidade de enganar empresas para contratar candidatos falsos. Este é absolutamente um padrão que está ligado às tendências de empregos remotos. E a primeira coisa que esses candidatos perguntam é: vou trabalhar remotamente? Vamos encarar. Se você é um candidato fraudulento, não pode aparecer no escritório todos os dias. Aproximadamente 17% dos gerentes de contratação dos Estados Unidos encontraram candidatos usando tecnologia deepfake durante entrevistas de vídeo, de acordo com uma pesquisa da plataforma de software Resume Genius. Eles perguntaram a 1.000 gerentes de contratação em todo o país. Quando você contrata um trabalhador falso, ele pode ganhar acesso aos servidores que contêm dados sensíveis. E, além disso, a pessoa poderá roubar dados da empresa. Assim, a pessoa provavelmente poderá conversar com outras pessoas e tentar extrair dados delas. Uma vez que esse indivíduo entra na organização, é bastante provável que esteja escrevendo código malicioso ou vulnerável, o que significa que está deixando a porta aberta para outros tipos de fraude acontecerem a esta empresa. Golpes de deepfake já custaram milhões de dólares a empresas em todo o mundo e a ameaça só está crescendo. Fraudes geradas por IA, incluindo táticas como deepfakes, podem custar ao setor financeiro dos Estados Unidos até 40 bilhões de dólares até 2027, em comparação com 12 bilhões e 300 milhões em 2023.
Muitos desses candidatos deepfake estão apenas procurando por salários e às vezes estão procurando por apenas 1 ou 2 salários. E esse é o risco mais simples. Então, em outros casos, eles permanecem na folha de pagamento, ganhando dinheiro ao longo do tempo e enviando esse dinheiro de volta para onde quer que esteja a organização criminosa a qual estão conectados. Candidatos fraudulentos podem se originar de qualquer lugar. Candidatos falsos ligados à Coreia do Norte têm atraído manchetes significativas nos últimos meses. Em maio de 2024, o Departamento de Justiça alegou que mais de 300 empresas dos Estados Unidos contrataram, sem saber, impostores com ligações à Coreia do Norte para funções remotas de TI, enviando pelo menos 6 milhões e 800 mil em ganhos para o regime norte-coreano. Os trabalhadores supostamente usaram identidades americanas roubadas para se candidatar a empregos remotos e empregaram redes virtuais e outras técnicas para ocultar suas verdadeiras localizações. No mesmo ano, a empresa de cibersegurança KnowBe4 revelou que também contratou inadvertidamente um trabalhador de TI norte-coreano usando uma identidade americana roubada. Ele tinha um currículo muito bom. Também pedimos que ele enviasse credenciais para que pudéssemos fazer uma verificação de antecedentes. As entrevistas iniciais por telefone foram muito bem. Passamos por algumas entrevistas, enviamos um laptop para eles e dentro de 10, 15 minutos após ele ligar o laptop, a segurança de TI entrou em contato com eles para descobrir: ei, o que está acontecendo? Você deveria ser um novo funcionário ligando um laptop e parece que estamos detectando algum tipo de trojan de roubo de senhas tentando ser instalado. Essa pessoa inventou um monte de desculpas estranhas que não faziam sentido. E então, acho que em 31 minutos, já tínhamos bloqueado aquele laptop para que eles não pudessem fazer nada. Foi uma resposta bem rápida. A maior melhoria? A startup de autenticação por voz, Pindrop Security, recentemente identificou um candidato a emprego deepfake que apelidaram de Ivan X, que estava localizado na Rússia, perto da fronteira com a Coreia do Norte. Sou engenheiro de software há 11 anos. No caso de Ivan, ele estava fingindo ser dos Estados Unidos e, em um caso, da Europa. Em ambos os casos, ele não estava nos Estados Unidos ou na Ucrânia. Quando rastreamos de onde ele era da região de Khabarovsk, na Rússia, que é muito perto da Coreia do Norte, mas ainda não é a Coreia do Norte. Identificamos outros candidatos deepfake da própria Coreia do Norte, mas Ivan era da região de Khabarovsk. Ele não era dos Estados Unidos, como estava fingindo ser. A Pindrop diz que de todos os candidatos que vê, 1 em 343 está ligado à Coreia do Norte. Entre esses, 1 em 4 usou tecnologia deepfake durante uma entrevista ao vivo. Então, quando contratamos candidatos falsos que são de nações sancionadas, isso se torna uma preocupação de segurança nacional, porque uma vez que esses indivíduos estão em uma organização, eles estão recebendo aquele salário e financiando atividades de volta naquelas nações. E essas atividades podem ser ilícitas também. Assim, inadvertidamente, estamos financiando atividades ilícitas em nações sancionadas. O segundo problema é que, quando eles envenenam os algoritmos, quando há um ataque adversarial de inteligência artificial dentro da organização por esse funcionário falso, nossos algoritmos criam saídas que não são intencionais e isso pode ser uma saída maliciosa. Elas podem ser raciais, podem ser segregadoras e causar uma divisão social em nossos países, etc. Então, sem perceber, estamos nos tornando um problema para a disrupção social, o que também é uma preocupação de segurança nacional. Com o aumento do número de candidatos falsos a empregos, crescem as preocupações sobre o impacto deles na contratação remota e nas práticas de recrutamento corporativo. Se essa tendência continuar e se experimentarmos cada vez mais candidatos falsos, toda empresa que estiver contratando remotamente precisará ajustar seus processos de contratação e provavelmente terão que voltar às entrevistas presenciais como era antes da Covid, e somente após as entrevistas presenciais poderão contratar a pessoa para trabalhar remotamente. É caro, mas funciona. Podemos também ver, infelizmente, preconceitos na contratação, porque por receio de contratar um candidato falso, podemos realmente ver uma preferência por contratar localmente e, portanto, realizar todas as entrevistas presencialmente. A razão pela qual você precisa se preocupar com candidatos a emprego deepfake é que, no mínimo, eles estão impedindo que os verdadeiros funcionários, potenciais funcionários e candidatos consigam um emprego, ou este emprego é fácil, pode criar todos os tipos de perturbação, apenas tornando o processo de contratação mais longo e mais caro. Sabe, potencialmente, você poderia até estar se candidatando a um emprego e alguém não ter certeza se você é real ou não, e você nem recebe aquela ligação e não sabe por que não a recebeu. Tudo isso porque talvez eles viram algo que os fez pensar que você poderia ser um candidato de fake, mesmo quando não era. A preocupação que você tem, é claro, é apenas o custo. É se os empregadores contratam menos ou apenas gastam muito mais tempo contratando e, portanto, conseguem fazer menos contratações e muito mais frustrante, ou se custa mais tempo ou recursos para os candidatos provarem que são reais.
E eu acho que essa é a maior preocupação, de certa forma, é que isso apenas desacelera tanto as coisas que pessoas que normalmente conseguiriam empregos sem esse problema acabam não conseguindo porque joga areia nas engrenagens do processo.